agora nós vamos falar sobre os 12 segredos de Jesus. Uma publicação que foi lançada há pouco mais de um mês e já está entre as 10 mais vendidas. São 160 páginas que estão atraindo a atenção de muitas pessoas que buscam por renovação da fé, por se certificar, ficar mais perto de Jesus. E quem estará aqui e vai conversar com a gente sobre este livro e contar pra gente quais são os 12 segredos que estão nestas páginas é o Jamil Albuquerque, ele que é economista e escritor. Tudo bem, Jamil? Boa noite. Boa noite, Monielle. É um prazer estar aqui com você e com o teu público, que é um público enorme no país inteiro, e em especial neste programa, que é um dos programas de maior tradição na televisão brasileira. Aliás, a palavra tradição quer dizer uma ação que deve ser passada de geração em geração. Ou seja, o programa Tribuna Independente já vem atravessando as gerações. Exatamente. Por isso, a honra de estar aqui com você. A honra é nossa, é um prazer ter você aqui para falar sobre este tema. Depois nós vamos falar um pouquinho também sobre outros trabalhos que você desenvolve. Mas vamos lá, falar do livro que está aqui, Os 12 Segredos de Jesus. Chaves secretas para uma maior compreensão da vida. Tem aqui dentro? Estou curiosíssima. Monielle, eu estudo a vida de Jesus e estudo a liderança há mais de 30 anos. Aliás, a vida de Jesus eu estudo desde quando nasci, porque eu sou um pesquisador, sou um cristão convicto, estudei teologia e aí é claro que estudo a vida de Jesus. A questão da liderança surgiu na minha vida logo depois dos 20 anos, quando eu fui para o magistério, acabei dando aula em universidades e isso me levou para a questão liderança, a economia. E ao estudar a liderança de Jesus, ele tem uma metodologia extraordinária. É o maior educador do universo. E ele tem formas dentro do seu relato, da sua narrativa, formas muito específicas de entregar os seus conhecimentos. Uma maneira com que ele entregava para as pessoas comuns, outra para um grupo mais seleto e outros para um grupo muito seleto. Porque ele precisava que aquele conhecimento permanecesse ao longo do tempo, não se perdesse. E não se tinha registro, não se tinha hierarquia, não se tinha estrutura, então ele tinha que entregar de forma muito organizada. A palavra segredo vem de sagrado, tem a mesma raiz, secreto, segredo, sagrado. Sagrado quer dizer aquilo que conduz à eternidade. E o segredo é aquilo que você entrega com muita reverência. No dia a dia da nossa vida, nós não entregamos um segredo de qualquer maneira para qualquer um. Porque as pessoas precisam ter tamanho, resistência e capacidade de guardar sigilo e guardar segredo. Então, ele tinha essa habilidade de falar por comparações, por analogia, por parábolas, para as grandes multidões. Mas ele tinha uma maneira muito seleta de entregar para os seus discípulos, e a palavra discípulo quer dizer aquele que aprende e segue. Ali ele tinha uma maneira diferente. E tinha uma maneira muito seleta dentro dos próprios 12 para entregar para o time dele, que eram os grandes zelotes, os grandes zeladores, os grandes guardiões daquele conhecimento inicial, porque o conhecimento dele e a maneira dele era muito revolucionária. Então ele precisou estruturar isso. Estudando isso, eu falei, puxa, aqui tem um tesouro enorme, junto com um grande pesquisador, que é Robson Rodovalho, que é um físico quântico, sociólogo, um homem da vida pública, um gigante. Sim. Então, juntos nós começamos a organizar isso. E 12 é muito simbólico, né? A palavra 12 quer dizer a mente que governa com sabedoria. Por isso 12 mesas, por isso 12 apóstolos, por isso os 12 candelabros do templo. Então, essa maneira de entregar com sabedoria é o resultado de uma pesquisa de mais de 10 anos. Isso que eu ia te perguntar, quanto tempo que foi tudo isso para vocês descobrirem? Tudo começou vocês dois juntos, ou vocês começaram os estudos juntos, ou foi ao passar dos anos, ele começou um pedacinho, depois foi vocês conversaram e decidiram juntar? Como que foi essa parceria? O bispo Rodovalho é um homem gigante, é um cristão pesquisador e um dos maiores homens desse planeta, eu diria, porque ele conseguiu unir ciência e fé de uma forma extraordinária.
quando eu o conheci em 2010, a conversa foi tão forte porque ele falava de física quântica e religião. E eu disse, olha, parece que eu encontro, bispo, dentro da Bíblia Sagrada, segredos, mistérios, e eu gostaria de compartilhar. E aí nos encontramos e começamos a compartilhar o que eu tinha de pesquisa, apresentei a ele, e ele disse, olha, e ainda tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. E começamos a juntar este material. Nos encontrávamos com uma certa regularidade, a cada 3, 4 meses, e depois, claro, hoje em dia por e-mail, por toda essa habilidade que se tem, facilidade de se comunicar, fomos juntando isso. Quando nós montamos, a gente apresentou, Monielle, de uma forma muito complexa, porque a tendência do cientista e do pesquisador é ele começar a pesquisar tanto que ele fica com uma linguagem excessivamente erudita. Então eu apresentei para ele, estava muito erudito, ele apresentava para mim, também estava. E aí nós começamos a conversar junto com outras pessoas, trouxemos um conselho e disse, escuta, isso aqui tem que ser transformado numa linguagem de mais fácil compreensão, mais acessível. Então é um livro que levou 5 anos para ser organizados, vamos assim dizer, mas a pesquisa é resultado aí de mais de 10 anos. Quer dizer, uma pesquisa de 10 anos, 5 anos para fazer a organização, mas estou vendo aqui, segundo segredo, a gente vai abrindo, vai vendo o terceiro segredo. É claro que tudo isso dá muita curiosidade. O que vai despertar nas pessoas? A essência de Jesus, porque quando vai se falar de Jesus, a primeira pergunta é qual Jesus nós vamos falar? Nós vamos falar do poeta das águas, nós vamos falar do Jesus das criancinhas, nós vamos falar do revolucionário, nós vamos falar do acolhedor, nós vamos falar do psicoterapeuta das multidões, ou vamos falar do líder Jesus? Como liderar é decidir e é escolher, e essa é a minha tese central de pesquisa, nós decidimos escolher falar de Jesus líder. E todo líder é transformador. Então, quando nós olhamos a história da humanidade, um homem que com 12 executivos ficou tão grande, tão grande, tão grande, que não coube na história, porque a história teve que se dividir para contar a história de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha foi a chegada desse líder no planeta. A parte disso, que todo o calendário ocidental e mundial, porque depois o Ocidente ficou tão grande que dominou o planeta, é baseado na vida dele. Os principais feriados, o Natal, a Páscoa, os principais feriados religiosos do planeta é baseado na vida dele. Ou seja, a vida humana é organizada segundo a vida dele. Se todas as outras agendas se ajustam à agenda de um líder, significa que esse líder é o maior líder. Com certeza. Então, como é que nós vamos ver esse ato transformativo deste homem? Essa habilidade de transformar, porque liderar é transformar. Todo exercício da liderança é um ato no presente que influencia o futuro. E nesse processo transformador, nós começamos a catalogar o que de fato poderia servir 20 séculos depois, porque, Monielle, a história de Jesus é uma história que merece ser lida, relida, reescrita, recontada, com linguagens de cada geração, para que cada geração vá absorvendo essa mensagem maravilhosa de esperança, de solidariedade, de assertividade, de direção, de competência. A gente começa a olhar isso e diz, uau, que coisa mais linda, que líder fenomenal e transcendental que é Jesus Cristo. Então foi em cima disso que nós organizamos esses postulados. Você está falando dessa questão toda, dessa organização que vocês fizeram. Eu estava aqui folheando o livro enquanto isso e vi que vocês propõem ações práticas. É isso mesmo, não basta falar, vocês falam. Peraí, faça isso. Como que funciona essa questão das ações práticas? Como é que traduz tudo isso da luz aqui para a matéria, aqui para o barro, para o dia a dia? Porque, em essência, assim, o conhecimento é uma era consolidada. A era do conhecimento está consolidada. Nós hoje temos acesso a conhecimento para qualquer coisa. Se quiser fazer uma bomba atômica, entra lá na rede, internet e se descobre. A questão é como fazer isso virar prática e aplicar o conhecimento.
Então, ok, todo esse conhecimento maravilhoso de Jesus Cristo, como é que se aplica isso no dia a dia? Como é que alguém que tem que pagar as contas, como é que alguém que está pressionado pelos impostos, como é que alguém que está sentindo o vento na cara da crise, como é que alguém que tem que lidar com a existência, como é que traduz tudo isso em ações práticas, em passos focados de realização? Então, nós nos reunimos, eu e o bispo, no sentido de organizar isso, de fazer isso virar uma prática. Quer dizer, não basta falar sobre isso, vamos lá, vamos ensiná-los. Vamos aplicá-los. Exatamente, isso é muito bom. E o nosso repórter Luiz Henrique Casoni tem uma participação. Tudo bem, Luiz? Pois é, Monielle, quero fazer uma perguntinha aí para o Jamil. Em um dos segredos do livro, ele fala sobre aceitação da missão, fala também sobre autoaprendizado e busca do equilíbrio. Queria perguntar para ele como que a gente observa isso no exemplo dado por Jesus. Excelente pergunta. O ser humano só fica poderoso na Terra, porque esse é um sonho que todos nós temos. Como é que eu me torno forte, tão forte a ponto de me sentir poderoso? O ser humano só fica poderoso na Terra quando ele descobre a sua missão. O dia que ele encontra a sua missão, ele fica muito forte, mas muito forte mesmo. O que quer dizer missão? Qual é a mensagem central que eu vou deixar na minha existência? Qual é essa mensagem que eu vou escrever? Como é que você resume isso? É naquela frase na nossa lápide. A frase que vai na nossa lápide, lá no nosso túmulo, essa é a frase que define toda a nossa caminhada na Terra. Se eu conseguir encontrar essa frase ao longo da caminhada, essa missão, nós ficamos muito fortalecidos. Jesus tinha uma missão. Qual era a sua missão? Era resgatar a humanidade e dizer que a vida não era só aqui na Terra, que havia uma transcendência, que havia um local muito bom, mas para se chegar lá, nesse paraíso, precisava ter alguns procedimentos éticos e havia um só caminho. Então a sua missão era de condução da humanidade para a eternidade, para morar no paraíso. Nós, seres humanos, que somos caminhantes e que estamos aqui na Terra para crescer, para nos aprimorarmos, quando nós descobrimos e aceitamos a nossa missão, nós começamos a caminhar com muita força e ficamos muito mais fortes diante de qualquer vicissitude que apareça. Ou seja, não é qualquer ventinho que me torna alguém refém de qualquer situação. Então, descobrir a missão faz com que a gente fique forte. Olha, chegou uma mensagem aqui da Débora de Rio Pomba, Minas Gerais. Ela está dizendo o seguinte, que ela está adorou a indicação do livro, porque para ela Jesus é realmente tudo e está achando tudo fenomenal. Está mandando os parabéns para você e também para o bispo, que conseguiram compilar tudo isso, né, em 12 segredos. Você também é instrutor de Mastermind, é assim que fala? Isso mesmo. O que é o Mastermind? O Mastermind, ele é uma teoria que vem sendo estudado pelos americanos há mais de 200 anos. A palavra Mastermind quer dizer mente mestra, mente matriz, mas que foi apresentado ao mundo como forma de desenvolvimento e de criação de resultado por um jornalista chamado Napoleão Hill. Então eu sou presidente desta fundação aqui na língua portuguesa e somos filiados a uma fundação americana, a Fundação Napoleão Hill. Quando o Dr. Napoleão Hill conheceu essa tese do Mastermind, que remonta à fundação dos Estados Unidos da América, quando 56 homens que dirigiam as 13 colônias na América, filiados à Inglaterra, resolveram formar um país independente. Eles criaram um conceito, que iriam fazer um país tão belo quanto Atenas e tão grande quanto Roma. Por isso eles construíram Washington tão bonito quanto Atenas, Nova York tão grande quanto Roma. E eles firmaram 2 pilares. Para isso acontecer, liberdade e oportunidade. Este compromisso de liberdade e oportunidade eles chamaram de a mente mestra, ou Mastermind. Depois, quando isso chegou para Napoleão Hill,
ele percebeu que as pessoas triunfadoras, aquelas pessoas que tinham uma vida acima da média, eram pessoas que sabiam construir a mastermind, ou seja, a mente mestra em suas vidas, em seu entorno. E ele pesquisou 20 anos quais os comportamentos que vinculavam as pessoas que tinham uma vida acima da mediocridade, acima da média. E ele batizou esta metodologia de o Mastermind. Então, nós somos herdeiros de Napoleão Hill, desta fundação e desta metodologia. Estamos em 21 estados brasileiros, estamos em Portugal, no país inteiro em Portugal, estamos também online na Angola, na África, em Moçambique. Então, na língua portuguesa, são os 8 países, nós estamos conduzindo os destinos do Mastermind. Mas somos em mais de 140 instrutores Mastermind no Brasil. Perfeito. Por que eu estou te perguntando sobre isso? O Mastermind tem alguma ligação com Jesus? Jesus, de certa forma, estava ali, talvez mesmo sem saber, né, neste movimento? Toda fonte de pesquisa do Mastermind é baseada num versículo bíblico que está em Mateus, no capítulo 18 e no verso 18, onde ele diz assim: onde houver dois ou três em espírito de concordância, ou seja, tudo que for concordado na terra será concordado no céu, e esta é a chave do universo, essa é a chave do céu. Então, Napoleão Hill perguntou ao homem que contou essa história para ele, americana, perguntou, mas de onde surgiu este conceito? Porque foi um pensador que escreveu sobre Mastermind, foi um pensador inglês. Ele disse o conceito de liberdade e oportunidade. Esse conceito de concordância nasceu na Bíblia Sagrada, porque todos os Estados Unidos da América é muito inspirado na Bíblia Sagrada. E esse conceito veio e transformou-se numa metodologia de formação de líderes muito tempo depois, em 1908, mas isso surgiu lá em 1796, que foi a independência americana. E hoje, com mais de 100 anos, toda a metodologia é inspirada nesse conceito de compromissos assumidos e bem definidos, formando a mente mestra. Jamil, muito obrigada por sua participação aqui no Tribuna Independente. Está aqui o livro, vamos mostrar mais uma vez, Os 12 Segredos de Jesus. Já está à venda, né? Já está em venda em todas as livrarias do país, por isso é que ele acabou, a distribuição acabou levando ele para os 10 mais vendidos da Veja, que é aí uma vitrine muito grande. É fácil encontrar nas livrarias. Na internet também é fácil de achar, já dei uma busca, eu vi que na internet é facinho de encontrar. Muito obrigada, viu, Jamil? Uma boa noite e uma ótima semana para você. Obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre os 12 segredos de Jesus. Foi um prazer e uma honra falar com você e falar com o seu público maravilhoso e falar nessa televisão tão respeitada que é a Rede Vida.